Com licença, meu compadre, minha comadre. Cheguem mais perto do fogo. A noite no sertão é fria, mas a história que trago hoje é quente como brasa de angico. Aconcheguem-se, preparem o espírito, porque hoje nós vamos adentrar na alma de dois homens que fizeram a terra tremer debaixo das alpercatas. Vocês me pediram para contar sobre Virgulino Ferreira da Silva, o nosso capitão Lampião, e sua relação com aquele que talvez tenha sido seu braço mais forte e também sua maior dor de cabeça, Cristino Gomes da Silva Cleto. Mas o sertão inteiro só o conhecia por um nome que fazia até valente benzer-se: Corisco, o Diabo Loiro. Essa não é uma história ligeira, dessas que se conta em balcão de bodega. É história de sangue, de lealdade torta, de traição e de um tempo onde a lei era escrita na ponta do punhal. Por isso, não tenham pressa. Deixem a fumaça do cigarro de palha subir, escutem o canto da cigarra lá fora e venham comigo para as brenhas da Caatinga dos anos 20 e 30, no vasto teatro de guerra que foi o sertão nordestino nas décadas de 20 e 30, muitos homens ergueram o fuzil em nome do cangaço. Mas poucos, muito poucos, tiveram a honra e o peso de cavalgar ombro a ombro com o rei, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. E dentre esses poucos, um nome brilhava com um clarão diferente, um clarão que misturava a luz do sol no cabelo alourado com o fogo do inferno nos olhos: Cristino Gomes da Silva Cleto. O mundo, porém, só o conhecia e tremia ao ouvir sua alcunha: Corisco, o Diabo Loiro. A relação entre Lampião e Corisco não era coisa simples de se entender. Não era só de chefe e subordinado. Havia ali uma mistura perigosa de admiração mútua, de necessidade estratégica e de uma tensão que faiscava no ar sempre que os dois estavam juntos. Para Lampião, o estrategista frio e calculista, Corisco era uma ferramenta preciosa. Era o mais importante chefe de subgrupo, um braço direito capaz de liderar homens com a mesma ferocidade do próprio capitão. E que braço direito era esse? Corisco parecia ter sido talhado na própria aroeira do sertão. Era dotado de uma força física bruta, dessas de derrubar boi no braço, e de uma coragem que beirava a insanidade. Onde o chumbo cantava mais alto, lá estava o Diabo Loiro, rindo na cara da morte, avançando contra as volantes como se tivesse o corpo fechado por reza forte. Essa valentia, meus amigos, era a moeda mais valiosa naqueles tempos de guerra. E Lampião sabia dar valor a isso. Além da parceria nas armas, diziam as línguas que os dois eram grandes amigos. Compartilhavam o segredo das trilhas, o peso das perseguições, o silêncio das noites de vigília. Mas a amizade no cangaço, compadre, é um bicho estranho, cheio de espinhos. O problema de Corisco, o que fazia a testa de Lampião franzir de preocupação, era o outro lado da sua moeda. Se de um lado havia a coragem de um leão, do outro havia a crueldade de uma hiena. Corisco era um homem de extremos. Sua violência com as vítimas não conhecia limites, e ele carregava uma marca que Lampião, com todo o seu pragmatismo, detestava: a ironia, a brincadeira em hora errada, o sadismo gratuito. Para Virgulino, o cangaço era um negócio sério, uma guerra com regras próprias, ainda que brutais. Tinha hora para matar, hora para negociar, hora para recuar. Corisco não. Para o Diabo Loiro, a violência parecia ser um fim em si mesma, uma diversão macabra. Ele gostava de ver o medo nos olhos dos macacos da polícia e dos civis que cruzavam seu caminho. Essa natureza indomável, essa mistura de lealdade e insubordinação, de bravura e selvageria, foi o tempero que azedou o caldo da relação entre os dois maiores nomes do cangaço. Por diversas vezes, as atitudes de Corisco contrariaram e desagradaram profundamente o capitão Lampião. Eram como duas pedras de fogo se chocando, saía faísca e o risco de incêndio era constante. O sertão assistia a tudo tenso,
Sabia-se que Lampião não tolerava desvio de conduta, não admitia que sua autoridade fosse questionada. Mas Corisco era diferente. Ele testava os limites, esticava a corda até o ponto de romper. E foi num desses testes, numa dessas demonstrações de sadismo inoportuno, que a primeira grande racha começou a se desenhar na irmandade de sangue e chumbo que unia os dois cangaceiros. Preparem-se, porque a partir de agora vamos ver como essa bomba relógio começou a tic-taquear, lá pelos idos de 1929, num lugarejo perdido chamado Tanquinho do Poço. Pois bem, meus amigos, a coisa começou a desandar de verdade no dia 26 de setembro de 1929. O bando de Lampião tinha acabado de fazer uma visita daquelas ao povoado de Canoa. Vocês sabem como é. Chegaram atirando, botaram o terror, pegaram o que quiseram e saíram deixando a poeira e o medo para trás. Depois da refrega, Virgulino decidiu levar a cabroeira para descansar num lugar mais sossegado, a umas 2 léguas dali, num canto chamado Tanquinho do Poço. A escolha não foi por acaso. Lampião, homem prevenido que só, tinha lá um amigo de confiança, um tal de Seu Júlio. E quando o capitão tinha amigo em lugar de pouso, a ordem era clara, mais clara que água de pote. Ninguém do bando podia bulir com ninguém. Era a lei da hospitalidade sertaneja, e Lampião a seguia à risca para manter sua rede de coiteiros funcionando. Mas como diz o ditado, em casa de ferreiro o espeto é de pau. E no bando de Lampião tinha gente que não gostava de seguir regra. Um cabra chamado Zé Fortaleza, talvez se sentindo valente demais depois do assalto em Canoa, resolveu agir pelas costas do chefe. Às escondidas, na calada da noite ou num momento de distração, foi lá e tomou 20 contos de réis de um cidadão local. 20 contos, compadre. Era dinheiro que não acabava mais naquela época. A notícia, como sempre acontece no sertão, correu mais rápido que notícia ruim e chegou aos ouvidos de Lampião. Imaginem a cara do homem. A ordem dele tinha sido desrespeitada debaixo do nariz dele, na casa de um amigo. O sangue de Virgulino ferveu. Sem pensar 2 vezes, ele mandou chamar o tal Zé Fortaleza e deu a sentença curta e grossa: devolva o dinheiro, agora. Foi aí que a coisa ficou feia. Zé Fortaleza não estava sozinho na sua valentia. Ele se sentia protegido. E quem era a sombra que o cobria? Ninguém menos que Cristino Gomes, o Corisco. Confiado na proteção do Diabo Loiro, Zé Fortaleza estufou o peito e respondeu na cara de Lampião: homem nenhum me toma esse dinheiro. Silêncio mortal. Desafiar Lampião assim, na frente de todo mundo, era pedir para morrer. Mas Zé Fortaleza sabia que Corisco estava ali. E Corisco era o único homem que Lampião pensava 2 vezes antes de enfrentar. Houve uma tensão terrível. Lampião, com sua autoridade posta à prova, teve que engolir em seco. Não podia começar um tiroteio ali mesmo, dentro do bando. Com muito trabalho, muita conversa atravessada e pressão, Zé Fortaleza terminou devolvendo quase todo o dinheiro. Mas o mal já estava feito. O dinheiro voltou. Mas a semente da indisciplina tinha sido plantada, regada e adubada. E Lampião, meus amigos, podia tolerar muita coisa. Fome, sede, perseguição da polícia. Mas indisciplina? Isso era veneno para o cangaço. Isso ele não tolerava. Aquela resposta atravessada de Zé Fortaleza, acobertada pelo silêncio cúmplice de Corisco, foi a primeira trinca séria no escudo de autoridade de Virgulino. Ficou claro que havia uma força paralela dentro do bando, uma força que orbitava ao redor do Diabo Loiro e que não se dobrava facilmente às ordens do rei. Para acalmar os ânimos, que estavam mais quentes que frigideira em fogo alto, Corisco tomou uma decisão. Separou-se temporariamente do bando principal, levando consigo 4 cangaceiros de sua confiança. E entre eles, claro, estava o pivô da confusão, Zé Fortaleza. Esse grupinho, liderado por Corisco, saiu pelo mundo afora.
Andaram por Morro do Chapéu, Jeremoabo, Tucano, Massacará, Itiúba. E por onde passavam, Corisco, com sua vaidade e seu desejo de ser maior do que era, se passava por Lampião. Era o começo de uma tentativa de voo solo, um ensaio para ser o chefe que ele tanto almejava. Mas a separação não resolveu o problema de fundo. A lealdade estava fraturada. E a violência de Corisco, agora sem o freio direto de Virgulino, estava prestes a explodir de uma forma que chocaria até mesmo o calejado rei do cangaço. O ano virou. Chegamos ao início de 1930. O mundo lá fora podia estar mudando, mas no sertão a lei continuava sendo a do mais forte. Corisco e seu pequeno bando, desgarrados de Lampião desde a confusão em Tanquinho do Poço, andavam fazendo das suas pelas bandas de Curaçá, antigamente chamada de Capim Grosso e Vila do Bambu. Nessas andanças, o grupo de Corisco botou as garras em um cidadão de bem, Domiciano Pereira. O homem não era pouca coisa, não. Era tabelião da localidade, gente letrada, importante. Fizeram dele refém. A notícia do sequestro correu e chegou até Lampião, que mesmo distante, ainda era quem dava a última palavra em negócios desse vulto. Virgulino, com sua frieza de negociador, estipulou o preço da liberdade, 5 contos de réis. Era dinheiro grosso, mas a família de Domiciano, desesperada, não contou conversa. Arranjaram o montante e pagaram o resgate imediatamente. Pela lei do cangaço, ou pelo menos pela lei que Lampião tentava impor, resgate pago era sinônimo de refém solto. A palavra do cangaceiro tinha que valer alguma coisa, senão o negócio desandava. Lampião, fiel ao seu código, deu a ordem: libertem o homem e sigam viagem. Mas aí, meus amigos, entrou em cena o fator Corisco. O diabo loiro não era homem de seguir ordens que contrariassem suas vontades, muito menos quando o ódio falava mais alto. E Corisco tinha um motivo forte para odiar Domiciano Pereira. O tabelião não era apenas um civil qualquer. Ele tinha o sangue ruim correndo nas veias. Domiciano era irmão do tenente Pereira, um chefe de volante conhecido na região. Para Corisco, isso era imperdoável. Família de polícia era polícia também. E polícia boa, na cartilha do diabo loiro, era polícia morta. Enquanto o resto do bando se preparava para seguir viagem e libertar o refém, como Lampião havia ordenado, Corisco agiu por conta própria. Ele se atrasou deliberadamente com seus comandados mais leais. Deixou os outros irem na frente, criando a oportunidade perfeita para a traição. Quando ficou a sós com Domiciano, longe dos olhos de quem pudesse reportar o fato imediatamente a Lampião, Corisco deu vazão à sua natureza mais brutal. Ele não apenas matou o homem, não. O que ele fez foi um ato de selvageria calculado para chocar, para mandar um recado de terror. Corisco prendeu Domiciano novamente. Ali, no meio do mato, sem chance de defesa, o tabelião foi sangrado como um animal de abate. E não satisfeito com o sangue derramado, Corisco esquartejou o corpo da vítima. Imagine a cena, compadre. Um ato de pura barbárie, cometido a sangue frio, contra um homem cujo resgate já havia sido pago e cuja liberdade havia sido garantida pelo chefe supremo do cangaço. Era um duplo desafio: a humanidade e a autoridade de Lampião. Quando a notícia do que tinha acontecido chegou aos ouvidos de Virgulino Ferreira, o homem virou bicho. Dizem que Lampião virou no raio da Cilibrina de tanta raiva. Ele, que prezava por sua palavra e por sua disciplina, tinha sido traído da forma mais vil pelo seu próprio braço direito. A fúria de Lampião foi tamanha que a confiança que ele tinha em Corisco se quebrou de vez. A partir daquele momento, Virgulino mandou um recado claro. Não queria mais Corisco no seu bando. A relação estava rompida. Aquele ato de sadismo tinha ido longe demais. Mas, se Lampião não queria mais Corisco, a recíproca também era verdadeira. Naquela altura do campeonato,
Corisco, com sua vaidade inflada e sua própria força, também achava que não precisava mais de Lampião. Ele decidiu que era hora de voar sozinho. Passou a chefiar seu próprio bando, formado majoritariamente por seus parentes, gente do seu sangue que o seguiria até o inferno se fosse preciso. Assim, os dois maiores cangaceiros do Nordeste seguiram caminhos separados. Lampião com seu bando principal e Corisco com sua corja de familiares. Mas o destino, esse tecelão zombeteiro, ainda tinha planos para unir e separar esses dois homens muitas vezes mais. Pois é, meu amigo, o tempo no sertão é um bicho traiçoeiro. Ele cura feridas, mas também enterra mágoas rasas para deixar as raízes do ódio crescerem mais fortes. Depois daquela barbárie em Curaçá, o mundo do cangaço viu seus dois maiores astros orbitarem em céus diferentes. Lampião para um lado, Corisco para o outro. Mas o destino, esse velho tecelão cego que adora dar nó em pingo d'água, sabia que aquelas duas forças da natureza não podiam ficar separadas para sempre. O sertão era grande, imenso, mas para homens daquela estirpe, ele ficava pequeno. Com o passar do tempo, a raiva aguda de Lampião foi dando lugar à necessidade fria da guerra. O capitão sabia fazer conta. Era melhor ter o Diabo Loiro como aliado, mesmo que distante, do que como um inimigo solto no mundo, ou pior, um defunto que custaria uma guerra interna. Por isso, com o tempo, Lampião e Corisco voltariam novamente a fazer as pazes. Mas não se enganem, não era aquela paz de compadre sentar na varanda para prosear. Era uma paz armada, uma trégua de conveniência. Eles continuaram cada um com seu bando, separados, cada um governando seu pedaço de chão e de medo. No entanto, a regra era clara. Sempre que a coisa apertava, sempre que havia uma situação difícil que exigia força bruta e coragem suicida, Lampião mandava chamar Corisco. E o Diabo Loiro? Ele atendia. O chamado do rei ainda tinha poder sobre ele. Corisco vinha com seus homens, fazia o serviço sujo, trazia o inferno para a terra. Mas terminada a empreitada, quando a poeira do tiroteio baixava, eles voltavam a se separar. A convivência diária tinha se tornado impossível. Às vezes passavam mais de um ano sem se ver, cada um seguindo seu rastro de sangue. E assim, a vida seguia, entre tiroteios, fugas espetaculares e essa aliança frágil. Até que chegamos ao final do ano de 1931. O cenário agora muda para as proximidades da várzea da Ema, um lugar onde a caatinga parece querer engolir o vivente. Era ali que o destino preparava o terreno para o Diabo Loiro aprontar mais uma das suas, uma que marcaria para sempre a história do cangaço. Lampião estava chegando de Pernambuco. Numa manobra ousada, ele tinha ido encontrar-se com Corisco na Serra da Canabrava, nas imediações de Barro Vermelho, município de Curaçá. Vejam só como são as coisas. Mesmo separados, eles precisavam alinhar os ponteiros de vez em quando. Virgulino estava de volta dessa reunião quando foi surpreendido pela força policial. O tiroteio foi feio, mas Lampião, como sempre, tinha o corpo fechado e a mente aberta para a estratégia. Pessoas interrogadas pela polícia naquela época disseram que o bando do capitão era uma verdadeira cidade ambulante, composto de 35 homens armados até os dentes e 10 mulheres, incluindo a rainha Maria Bonita. Imagine, compadre, mover 45 pessoas e toda a tralha de guerra, munição, mantimentos, ouro, angústias e medos, pelo meio do sertão brabo sem ser notado. Isso exigia uma habilidade que só Virgulino tinha. O homem tomava todo o cuidado do mundo para não deixar vestígios. Ele não andava em estrada real, ele abria caminho na unha e no facão. Numa dessas manobras de gênio, para despistar os macacos que estavam no seu encalço, Lampião fez o impensável. Abriu o raso da Catarina. Entrou naquele inferno de espinhos, sol e sede, onde só bicho bravo se cria.
Ele atravessou o raso e foi sair lá na frente, na fazenda Arrastapé, abaixo da imponente cachoeira de Paulo Afonso. Foi uma marcha penosa, debaixo de um sol que rachava o coco e derretia o miolo. Mas eles venceram o raso, passaram pela malhada da Caiçara e o destino final já estava traçado na cabeça do capitão. Eles seguiam para o sítio do Tará. E por que o Tará? Porque o coração do rei também tinha suas fraquezas. Maria Bonita, a companheira fiel de todas as horas, queria rever sua prima, Maria Rodrigues, que morava naquelas bandas. Lampião, num gesto de agrado à sua rainha, desviou a rota da guerra para atender a um pedido de família. Mas e Corisco? Onde andava o diabo loiro nessa história toda? Pois bem, no caminho dessa grande marcha, Corisco tinha se separado novamente do grupo principal. Ele pegou 2 companheiros de sua mais alta confiança e disse a Lampião que ia para Uauá resolver uns negócios seus. O combinado entre os chefes era claro. Corisco resolveria o que tinha que resolver, e eles voltariam a se encontrar lá na frente, já em terras de Sergipe. Tudo parecia acertado, cada um no seu rumo, com um ponto de encontro definido no futuro. Mas o sertão, meu amigo, o sertão tem seus próprios planos e adora zombar dos planos dos homens. Pois é, meu amigo, o tempo no sertão é um bicho traiçoeiro. Ele cura feridas, mas também enterra mágoas rasas para deixar as raízes do ódio crescerem mais fortes. Depois daquela barbárie em Curaçá, o mundo do cangaço viu seus 2 maiores astros orbitarem em céus diferentes. Lampião para um lado, Corisco para o outro, mas o destino, esse velho tecelão cego que adora dar nó em pingo d'água, sabia que aquelas 2 forças da natureza não podiam ficar separadas para sempre. O sertão era grande, imenso, mas para homens daquela estirpe ele ficava pequeno. Com o passar do tempo, a raiva aguda de Lampião foi dando lugar à necessidade fria da guerra. O capitão sabia fazer conta. Era melhor ter o diabo loiro como aliado, mesmo que distante, do que como um inimigo solto no mundo, ou pior, um defunto que custaria uma guerra interna. Por isso, com o tempo, Lampião e Corisco voltariam novamente a fazer as pazes. Mas não se enganem, não era aquela paz de compadre, sentar na varanda para prosear. Era uma paz armada, uma trégua de conveniência. Eles continuaram cada um com seu bando, separados, cada um governando seu pedaço de chão e de medo. No entanto, a regra era clara. Sempre que a coisa apertava, sempre que havia uma situação difícil que exigia força bruta e coragem suicida, Lampião mandava chamar Corisco. E o diabo loiro? Ah, ele atendia. O chamado do rei ainda tinha poder sobre ele. Corisco vinha com seus homens, fazia o serviço sujo, trazia o inferno para a terra. Mas terminada a empreitada, quando a poeira do tiroteio baixava, eles voltavam a se separar. A convivência diária tinha se tornado impossível. Às vezes, passavam mais de 1 ano sem se ver, cada um seguindo seu rastro de sangue. E assim a vida seguia, entre tiroteios, fugas espetaculares e essa aliança frágil. Até que chegamos ao final do ano de 1931. O cenário agora muda para as proximidades da várzea da Ema, um lugar onde a caatinga parece querer engolir o vivente. Era ali que o destino preparava o terreno para o diabo loiro aprontar mais uma das suas, uma que marcaria para sempre a história do cangaço. Lampião estava chegando de Pernambuco. Numa manobra ousada, ele tinha ido encontrar-se com Corisco na Serra da Canabrava, nas imediações de Barro Vermelho, município de Curaçá. Vejam só como são as coisas. Mesmo separados, eles precisavam alinhar os ponteiros de vez em quando. Virgulino estava de volta dessa reunião quando foi surpreendido pela força policial. O tiroteio foi feio, mas Lampião, como sempre, tinha o corpo fechado e a mente aberta para a estratégia. Pessoas interrogadas pela polícia naquela época disseram que o bando do capitão era uma verdadeira cidade ambulante, composto de 35 homens armados até os dentes e 10 mulheres, incluindo a rainha Maria Bonita.
Imagine, compadre, mover 45 pessoas e toda a tralha de guerra, munição, mantimentos, ouro, angústias e medos, pelo meio do sertão brabo sem ser notado. Isso exigia uma habilidade que só Virgulino tinha. O homem tomava todo o cuidado do mundo para não deixar vestígios. Ele não andava em estrada real. Ele abria caminho na unha e no facão. Numa dessas manobras de gênio, para despistar os macacos que estavam no seu encalço, Lampião fez o impensável. Abriu o raso da Catarina. Entrou naquele inferno de espinhos, sol e sede, onde só bicho bravo se cria. Ele atravessou o raso e foi sair lá na frente, na fazenda Arrasta-Pé, abaixo da imponente cachoeira de Paulo Afonso. Foi uma marcha penosa, debaixo de um sol que rachava o coco e derretia o miolo. Mas eles venceram o raso, passaram pela malhada da Caiçara e o destino final já estava traçado na cabeça do capitão. Eles seguiam para o sítio do Tará. E por que o Tará? Porque o coração do rei também tinha suas fraquezas. Maria Bonita, a companheira fiel de todas as horas, queria rever sua prima, Maria Rodrigues, que morava naquelas bandas. Lampião, num gesto de agrado à sua rainha, desviou a rota da guerra para atender a um pedido de família. Mas e Corisco? Onde andava o diabo loiro nessa história toda? Pois bem, no caminho dessa grande marcha, Corisco tinha se separado novamente do grupo principal. Ele pegou 2 companheiros de sua mais alta confiança e disse a Lampião que ia para Uauá resolver uns negócios seus. O combinado entre os chefes era claro. Corisco resolveria o que tinha que resolver e eles voltariam a se encontrar lá na frente, já em terras de Sergipe. Tudo parecia acertado, cada um no seu rumo, com um ponto de encontro definido no futuro. Mas o sertão, meu amigo, o sertão tem seus próprios planos e adora zombar dos planos dos homens. Pronto, garganta molhada, tropa avisada. Vamos em frente. Estávamos na última semana de dezembro de 1931. O ano estava acabando, mas a desgraça estava apenas começando. Corisco, tendo resolvido seus tais negócios em Uauá, desceu em direção a Sergipe como combinado. Mas, no caminho, seja por destino, seja por azar, ou seja pela vontade do diabo que ele carregava no couro, Corisco resolveu dar uma parada justamente no sítio do Tará. Veja a ironia trágica da coisa. Corisco não sabia que Lampião também estava indo para o mesmo lugar. Era para ser um desencontro que virou o encontro mais desastroso da história do cangaço. Corisco e seus 2 comparsas, guiados por um coiteiro chamado Anísio, do povoado Riacho, chegaram pela manhã nas terras do Tará. Eles não foram para qualquer lugar. Passaram direto para a fazenda de um homem poderoso, o coronel Jesuíno, pai do também poderoso Odilon Sá, de Jeremoabo. Eles estavam em terras amigas, em terras de coiteiros fortes de Lampião. Era para ser um pouso seguro, um descanso na marcha. Mas Corisco não era homem de paz. Onde ele pisava, a grama secava e o sangue brotava. E foi ali, naquelas terras que deveriam ser sagradas pela lei da hospitalidade e da aliança política, que o diabo loiro viu algo que despertou a besta fera que vivia dentro dele. A manhã estava clara, o sol já prometia calor e o destino de vários homens e mulheres estava prestes a ser selado por um ato de brutalidade que nem o tempo conseguiria apagar. Pois bem, o sol já ia alto, queimando o sereno da madrugada, quando os cascos dos cavalos de Corisco pisaram o chão sagrado do sítio do Tará. Digo sagrado, compadre, porque no código de honra do sertão antigo, terra de amigo é extensão da sua própria casa. E aquelas terras pertenciam ao coronel Jesuíno, um homem forte, um pilar de sustentação para as andanças de Lampião naquela região. Ali, naquele momento, a guerra parecia uma lembrança distante. O gado pastava manso, o vento balançava a copa dos juazeiros e a vida seguia seu rumo lento e suado. Corisco vinha na frente, montado em seu cavalo, com os 2 comparsas e o guia Anísio logo atrás. O diabo loiro não estava no seu juízo perfeito.
O texto nos conta que ele estava, como sempre, bêbado. A cachaça, essa água que passarinho não bebe, já tinha subido para a cabeça, turvando a razão e soltando as amarras daquela besta fera que ele carregava no peito. Quando a bebida entra, a prudência sai. E naquele dia, a prudência tinha ido embora faz tempo. Já dentro das terras do coronel, os olhos azuis de Corisco, injetados de álcool e maldade, avistaram uma cena comum da lida sertaneja. Havia uma moça, uma jovem sertaneja, cuidando da sua obrigação, prendendo umas vacas no curral. Ela estava ali, inocente, cumprindo seu destino de trabalho, sem imaginar que o próprio inferno cavalgava em sua direção. O que aconteceu a seguir, meu amigo, é difícil de contar. É daquelas coisas que fazem a gente duvidar se Deus estava olhando para o sertão naquele momento. Corisco não pediu licença, não deu bom dia. Tomado por aquele instinto selvagem que Lampião tanto detestava, ele saltou do cavalo num pulo só. Não foi um pulo de homem, foi um bote de onça. Ele foi para cima da moça, agarrou a jovem brutalmente com aquela força de touro bravo que ele tinha. A moça, pega de surpresa, no meio do seu trabalho tentou reagir. O relato diz que a jovem lutou, debateu-se de toda forma. Imaginem o desespero, o cheiro forte de suor e cachaça do cangaceiro, as mãos grossas apertando, o medo paralisante. Ela usou as poucas forças que tinha para defender sua honra e sua vida, mas foi tudo sem sucesso. A força bruta de Corisco era demais para ela. Ali mesmo, na beira da estrada, debaixo do sol testemunha, aconteceu a tragédia. O cangaceiro, tomado pela luxúria e pela violência, arrancou o vestido da moça. O tecido rasgado foi o som do fim da inocência daquele lugar. Indiferente aos gritos de pavor da jovem, indiferente aos apelos, indiferente à lei de Deus e à lei dos homens, até mesmo à lei do cangaço, que proibia mexer em terra de coiteiro, Corisco a violentou ali mesmo, na poeira da estrada. Foi um ato de selvageria pura. Um ato que manchava não só a alma daquela mulher, mas a reputação de todo o bando de Lampião. E como se a desgraça já não fosse grande o suficiente, a crueldade do bando de Corisco não tinha fundo. Depois que o chefe saciou sua vontade bestial, foi a vez dos outros companheiros. Um a um, eles repetiram o ato horrendo, terminando de destruir o que restava da dignidade daquela pobre sertaneja. Quando terminaram, deixaram a moça lá, estirada no chão, marcada para sempre. O silêncio voltou a reinar no sítio do Tará, mas agora era um silêncio pesado, um silêncio de morte e vergonha. Corisco e seus homens montaram novamente em seus cavalos, ajeitaram os chapéus de couro e seguiram seu caminho como se nada tivesse acontecido. A embriaguez e a certeza da impunidade os cegavam para o tamanho do buraco que tinham acabado de cavar. Eles não sabiam, não podiam imaginar que a poucos quilômetros dali, o homem que detinha o poder de vida e morte sobre todos eles estava chegando. Lampião estava perto, e a notícia daquele horror não tardaria a voar nas asas do vento até os ouvidos do capitão. A tragédia estava consumada, a mancha de sangue e desonra estava impressa no chão do Tará. E agora a bomba relógio estava armada, pronta para explodir no colo de Virgulino Ferreira. Pois bem, o silêncio que ficou no sítio do Tará, depois que Corisco e seus homens partiram, era um silêncio mentiroso. Era o silêncio que antecede o grito, a calmaria antes da tempestade. A notícia daquele ato bárbaro não podia ficar escondida debaixo da terra. Ela tinha pernas longas e correu pelo sertão como rastro de pólvora. Enquanto a tragédia se desenrolava na beira da estrada, alheio a tudo, Lampião seguia seu plano. Ele tinha deixado sua rainha Maria Bonita na casa da prima dela como prometido e estava indo encontrar-se com outro aliado importante da região, o coiteiro Odilon Café. O capitão cavalgava tranquilo, com a certeza de quem está em território amigo, protegido pela teia de alianças que ele mesmo havia tecido com tanto cuidado.
Mal sabia ele que essa teia tinha acabado de ser rasgada por seu próprio homem de confiança. Foi então que a paz daquela manhã foi quebrada. Lampião viu um rebuliço ao longe. Gente correndo em sua direção, levantando poeira com o desespero estampado no rosto. O coração do cangaceiro, treinado para esperar o pior, bateu mais forte. Será volante? Será traição? Um homem chegou esbaforido, quase sem ar, e soltou a bomba no colo do capitão. Capitão, capitão, seus homens! Seus homens forçaram uma moradora do coronel Jesuíno Sá. O tempo parou para Virgulino. Aquela frase era pior que um tiro no peito. Forçaram. Estupro. E não era qualquer mulher. Era uma moradora do coronel Jesuíno, o homem que lhe dava guarita, comida e proteção. E o mensageiro do caos ainda tinha mais fel para destilar. E ela é uma mulher casada. A honra do sertanejo é coisa séria, compadre. Mexer com mulher casada, em terra de amigo, era quebrar todas as regras escritas e não escritas daquele mundo. O rosto de Lampião, geralmente impenetrável por trás dos óculos, deve ter se contorcido numa mistura de raiva, vergonha e descrença. Sem perder tempo com perguntas inúteis, o capitão agiu como o chefe supremo que era. Deu a ordem curta e grossa. Mandou que seus homens fossem buscar os malfeitores imediatamente. Ele queria os culpados na sua frente. Enquanto a ordem era cumprida, Lampião foi esperar na casa de Odilon Café, o coiteiro que ele ia visitar. Lá, o anfitrião, com o rosto pesado de quem traz más notícias, deu os detalhes sórdidos do fato. Detalhes que tornavam a situação ainda mais explosiva. A vítima não era uma desconhecida. Ela tinha nome e sobrenome. Chamava-se Aninha. E a teia de relações dela era um campo minado para Lampião. Aninha era esposa de Horácio, o administrador da fazenda Nova Olinda, gente de confiança do coronel Jesuíno Sá. Mas a desgraça não parava aí. O buraco era mais fundo. Aninha era filha de Pedro Grande, um homem residente em Santa Brígida. E quem era Pedro Grande? Nada menos que um homem de confiança de outro coronel poderoso da região, o coronel João Maria da Serra Negra. Vejam a situação em que Corisco tinha metido Lampião. Com um único ato de violência bêbada, ele tinha ofendido e comprado briga com dois dos maiores coronéis do sertão, homens que sustentavam a logística do cangaço naquelas bandas. Virgulino estava cercado. Se não fizesse nada, perderia o apoio desses coronéis e sua palavra não valeria mais um tostão furado. Se fizesse o que a lei do cangaço mandava, o preço seria alto demais. Daí a pouco, os cangaceiros retornaram. Traziam escoltados os estupradores, Corisco e seus dois comparsas. O encontro entre os dois chefes foi tenso como fio de alta tensão. Lampião e Corisco discutiram. E não foi conversa de pé de ouvido. Eles discutiram exaltados. Imaginem a cena. Os dois homens mais temidos do Nordeste, cara a cara, gritando um com o outro, com as mãos próximas aos punhais e aos revólveres. O bicho pegou. Os outros cangaceiros, acostumados com tiroteio e morte, ficaram de prontidão, esperando o pior. O ar estava tão pesado que podia ser cortado com faca. Todos sabiam que um movimento errado ali poderia desencadear uma matança interna. O problema era gravíssimo e Lampião sabia disso melhor que ninguém. A memória de um caso semelhante, ocorrido no ano anterior, ainda estava fresca. Naquela ocasião, um cangaceiro chamado Sabiá tinha cometido um estupro. Lampião, implacável, aplicou a lei do cangaço. Comandou a execução do estuprador, mas Sabiá era apenas um cabra, um soldado raso. Sua morte, embora tenha causado um racha no bando, porque ele era agente de confiança de outro chefe, Zé Baiano, foi um preço que Lampião pôde pagar para manter a disciplina. Agora, porém, o réu era Corisco, o diabo loiro, um chefe de grupo, um ícone do cangaço. Lampião sabia, com a certeza de um general, que matar Corisco não seria apenas uma execução.
Seria o início de uma guerra civil dentro do cangaço. A conta era simples e assustadora. Corisco, além de seus parentes diretos que formavam seu bando, contava com a simpatia e a lealdade de quase todos os cangaceiros oriundos de regiões como o Juá, Várzea, Brejo do Burgo, Salgado do Melão, São Francisco e Várzea da Ema. Matar Corisco seria declarar guerra à metade do seu próprio exército. Lampião estava numa encruzilhada. De um lado, a honra, a aliança com os coronéis e a própria lei que ele havia estabelecido. Do outro, a sobrevivência do seu bando e a ameaça de uma guerra fratricida que poderia ser o fim de tudo que ele havia construído. O rei do cangaço precisava pensar. E precisava pensar rápido, porque o destino de todos ali estava pendurado por um fio muito fino. Lampião estava no meio do fogo cruzado e não era de bala. Era fogo de honra, de política e de sangue. O homem que nunca tremia diante de volante estava ali, matutando bastante. A cabeça de Virgulino devia estar fervendo mais que caldeirão de engenho. Matar Corisco seria o certo pela sua lei, mas seria o fim do seu reinado. Perdoar Corisco seria engolir um sapo gigante e manchar sua reputação com os coronéis que lhe davam guarida. Depois de muito pensar, medindo as consequências na balança fria da sobrevivência, o rei do cangaço tomou sua decisão. Uma decisão pragmática, de quem sabe que às vezes é preciso perder um dedo para salvar a mão. Virgulino olhou para Corisco e seus comparsas e deu o veredito, mas não foi uma sentença de morte imediata. Ele resolveu que decidiria depois o que fazer. Foi uma forma de ganhar tempo, de esfriar os ânimos, de não tomar uma atitude irreversível de cabeça quente. Para Corisco, aquilo foi um salvo-conduto. O diabo loiro sabia que tinha escapado da forca por um triz. Sem perder tempo, sem nem dizer até logo, ou pedir desculpas pelo estrago que tinha feito, Corisco e os dois companheiros montaram em seus cavalos e saíram dali. Sumiram na poeira da estrada, deixando para trás o rastro de sua brutalidade e a bomba que Lampião teria que desarmar. A noite prometia ser de festa no sítio do Tará. Haveria um baile, e o sanfoneiro contratado não era pouca coisa. Era o famoso Zeca Bolachinha, do Brejo do Burgo. Mas que clima havia para a festa? Lampião, com o peso do mundo nas costas e a vergonha queimando a cara, tomou a única atitude digna que lhe restava naquele momento. Decidiu cancelar o arrastapé. Sua justificativa foi curta, grossa e carregada de desgosto. "Tô cercado de cobra, bicho não merece festa." A frase ecoou como um trovão. Lampião estava chamando seus próprios homens de cobras, de bichos. A desilusão com Corisco e com o rumo que as coisas tinham tomado era total. O fato foi, como se diz no sertão, desastroso para Lampião. O sítio do Tará não era um lugar qualquer. Era um ponto de apoio estratégico, fundamental para a logística do bando. Ali moravam tios, primos e amigos de infância de Maria Bonita. Corisco tinha sujado o ninho da própria rainha do cangaço. A reação do coronel Jesuíno, o dono das terras e protetor da vítima, foi imediata e mostrou o tamanho do estrago na aliança. Em face do ocorrido, o coronel, para não criar embaraços diretos para a família de Maria Bonita e, por extensão, para Lampião, tomou uma medida de guerra. Mandou distribuir armas e munições com os moradores, tudo por sua conta. O recado era claro: a proteção de Lampião tinha falhado. Agora, os moradores do Tará se defenderiam por conta própria. A confiança estava quebrada. Lampião, que antes andava naquelas terras como dono, agora tinha vergonha de andar pelo sítio do Tará. A sombra do ato de Corisco o perseguiria naquelas bandas para sempre. E a relação entre os dois chefes? Bem, essa azedou de vez. Maria Bonita, mulher de fibra, tomou as dores da prima e de todas as mulheres violentadas. A partir daquele dia, a rainha do cangaço nunca mais quis conversa com Corisco. Para ela, o diabo loiro tinha morrido. Quanto a Lampião,
que já vinha olhando atravessado para Corisco desde a morte daquele tabelião em Curaçá, o episódio do Tará foi a gota d'água. A admiração tinha dado lugar ao desprezo. A amizade tinha virado uma aliança de pura e fria necessidade. A partir daí, o destino dos dois maiores nomes do cangaço estava selado. Eles continuariam sendo aliados na guerra contra as volantes, mas a irmandade tinha acabado ali, na beira da estrada do sítio do Tará. A regra agora era simples e triste. Só se viam, compadre, eventualmente. E quanto mais longe, melhor para os dois. E assim, meus amigos, termina esse causo. Uma história onde não tem herói. Só tem homem bruto vivendo em tempo bruto. Uma história que mostra que até no meio do cangaço, onde a lei era matar ou morrer, existiam limites que, quando cruzados, não tinham volta. O fogo já está virando brasa, a lua já vai alta. Guardem essa história com vocês e lembrem-se, no sertão da vida, a gente conhece o cabra não pelo que ele fala, mas pelo rastro que ele deixa no chão. Até a próxima fogueira, se Deus quiser, e o diabo não atrapalhar.